Milionário desenterra túmulo do filho e faz descoberta chocante que muda tudo. Era uma manhã fria, a chuva caía persistentemente, como se o céu compartilhasse a dor de Jorge. A cidade pequena, envolta em neblina, parecia testemunhar o desespero do pai, que decidira fazer algo impensável. Ele olhou para o túmulo de Léo, seu menino de apenas 8 anos, perdido em um acidente trágico. As lembranças do sorriso radiante do filho misturavam-se com a sombra da dúvida que o envolvia. A criança que ele enterrara era realmente Léo? A decisão de desenterrar o caixão não veio de um impulso repentino, mas de uma angústia profunda que o consumia. As horas de insônia, os olhares solidários e os murmúrios na pequena comunidade só aumentavam suas incertezas. O que se passa na mente de um pai que precisa enfrentar não apenas a morte, mas a suspeita? Com a chuva batendo no solo, Jorge cavou. Cada golpe da pá era como martelada em seu coração. Quando finalmente abriu o caixão, ele sentiu. O mundo ao seu redor desapareceu e ele se viu envolto em um redemoinho de desespero. Jorge não conseguiu segurar as lágrimas. Com a mente ainda turva, ele se lembrou de Silvia, sua ex-esposa. No fundo, ele sempre soube que algo não estava certo. O que ela tinha a dizer sobre isso? Com a voz embargada, Jorge a confrontou. Silvia, precisávamos falar sobre o que aconteceu. O olhar dela, normalmente firme, agora vacilava. Ele notou pequenas tistas nos olhos dela, como se ela tivesse segredos guardados em um baú trancado. Sobre uma identidade falsa. O peso da traição parecia afundar seu coração. A busca por respostas ficou frenética. Jorge contatou um advogado obstinado, disposto a acreditar em sua história. Mas enquanto escavava a verdade, descobriu que a pequena cidade guardava segredos ainda mais sombrios do que sua tragédia pessoal. Com Silvia sendo investigada, os rumores se espalhavam. A linha entre verdade e escândalo se tornava cada vez mais tênue. Os vizinhos sussurravam, olhos curiosos em cada esquina. Jorge estava se afundando em um abismo de ansiedade, sua vida desmoronando, enquanto o passado e o presente se confundiam. Queria reencontrar Léo, talvez escondido por razões desconhecidas, mas cada pista só trazia mais perguntas. Agora, com Silvia detida e as peças do quebra-cabeça se movendo lentamente, ele questionava tudo. Onde estava seu filho? Por que isso aconteceu? Foi então que o telefone tocou. Uma mensagem anônima apareceu na tela. Eu sei onde Léo está. Seu coração disparou. A revelação de ser um segredo familiar tornou-se uma bomba prestes a explodir. A expectativa, a dor e o medo se misturavam em seu peito, enquanto a incerteza do que essa nova informação traria o deixava em um estado de angústia. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone vibrou de novo, quase ecoando em meio ao silêncio carregado. Jorge hesitou, o peito acelerado. Eu sei onde Léo está. A mensagem não saía da sua cabeça. Ele sabia que precisava agir rápido, mas a pressão aumentava a cada segundo. O que poderia haver além daquela frase enigmática? Jorge sentou à mesa, a mente uma tempestade. Silvia!
Agora na delegacia, era um quebra-cabeça que ele mal conseguia montar. O rosto dela, sempre tão próximo, agora parecia distante, envolto em segredos. As lágrimas escorriam descontroladas, enquanto ele pensava nas promessas que fizeram um ao outro. E quando as palavras que sempre o confortaram se tornaram estranhas, o que restou? Uma verdade no fundo da sua alma gritava: havia algo muito mais profundo nisso tudo. Ele decidiu encontrar a origem da mensagem. Um número desconhecido, sem identificação. Jorge se arrastou até o computador, buscando qualquer pista. Seus dedos tremiam enquanto digitara as letras. Cada toque em cada tecla soava como um tiroteio em sua mente. E então, no que parecia um labirinto de informações, ele se deparou com um nome. Carlos, um amigo de infância de Leo. Mas Carlos não estava mais por perto. Ele havia desaparecido meses antes da morte do garoto. O diário e a parada da memória. Isso era tudo que restava de Carlos. Numa ruela estreita e mal iluminada, ele chegou até uma porta desgastada, o som do batido reverberando na noite sombria. Uma mulher de semblante cansado abriu a porta. Era a mãe de Carlos, olhos cheios de dor. Lentamente, Jorge se apresentou. Não precisava dizer a razão de sua visita. A dor comum os unia. Com a voz embargada, ela relembrou os dias em que Carlos brincava com Leo. Ele sempre dizia que tinha um segredo sobre o que aconteceu no dia do acidente. As palavras foram um golpe para Jorge, um segredo. As expectativas se elevaram, mas o ar estava pesado, imbuído de uma presença inconfundível. Ela puxou um caderno do fundo da mesinha. Aqui, ele escreveu tudo. Aquele pequeno diário poderia ser a resposta que Jorge tanto buscava. Quando abriu, seu coração parou. Frases sobre o acidente, mas também sobre algo mais sombrio, algo que girava em torno de Silvia. Cada palavra se desenrolava como uma corda tensa prestes a romper. Jorge sentiu um frio na espinha. O que havia acontecido que o tornara capaz de esconder a verdade sobre seu próprio filho? Enquanto ele absorvia cada linha, a mãe de Carlos o interrompeu abruptamente. A expressão dela mudou. Acho que você precisa saber de mais uma coisa. Antes que pudesse se explicar, um barulho ensurdecedor cortou a noite. Uma explosão ao fundo, luzes brilhando em um céu que parecia desabar. Jorge virou-se, o pânico tomando conta de seu corpo. O que estava acontecendo? O lugar onde tudo havia começado estava em chamas. O que era aquele fogo que iluminou tudo ao redor, se espalhando como uma verdade há muito adormecida? Enquanto a fumaça subia, Jorge sentiu que as peças do quebra-cabeça se embaralhavam mais uma vez. Agora, mais do que nunca, o caos parecia estar não só ao seu redor, mas também em sua própria vida. Diante do inesperado, ele se lembrou da mensagem anônima. O que mais poderia ser revelado? Que segredos mais estavam prestes a vir à tona? A cidade nunca mais seria a mesma, e Jorge sabia que ele também não. O fogo se espalhando pela casa de Carlos iluminou a noite como um farol aterrador. Jorge olhou para trás, em pânico, enquanto o calor começava a consumir o ar ao seu redor. O que estava acontecendo? O olhar da mãe de Carlos era de desespero. Saia daqui!
ela gritou, puxando pela mão. Temos que ir! À medida que eles se afastavam da cena em chamas, Jorge sentiu que algo estava se desmanchando dentro dele. O diário, com segredos tão pavorosos quanto a própria chama, ficou para trás em meio à fumaça. Mas, mal ele sabia, uma verdade mais sombria estava prestes a surgir. Enquanto eles se afastavam, Jorge tornou-se consciente de algo. Uma presença familiar. Era Sílvia. Ela estava ali, em meio à multidão de curiosos, com um olhar que transparecia tanto medo quanto frieza. Ele não conseguia entender como ela estava livre. Ele virou o rosto, tentando evitar seu olhar, mas algo em seu íntimo o puxava de volta. Então, uma revelação doída fez seu coração tremer. Sílvia, o que você sabe sobre tudo isso? Perguntou ele numa mistura de raiva e desespero. Mas antes que pudesse ouvi-la, um grito cortou a escuridão. Jorge! O diário! Eles estão atrás dele! A mãe de Carlos o puxou mais para longe. Foi nesse momento que, em meio ao tumulto, Jorge se lembrou das palavras da mãe de Carlos. Ele sempre dizia que tinha um segredo sobre o que aconteceu no dia do acidente. O que Carlos sabia? O que ele tinha escrito? A necessidade de saber superava o medo. Jorge olhou para Sílvia, respirando fundo, e soltou. Você está envolvida nisso, não está? Ela hesitou. As palavras pareceram falhar em seus lábios. Jorge, eu não posso explicar agora, mas você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. O tom dela soava diferente. Era como se houvesse um lado oculto que ele nunca havia visto. A sensação de traição balançava sua mente. E como se isso não fosse o bastante, um carro preto surgiu velozmente, parando em um canto onde a maioria não estava prestando atenção. 3 homens saíram do veículo, com expressões decididas. Jorge sentiu o sangue gelar. Ele os conhecia. Eram envolvidos em coisas que jamais imaginou ser parte do cenário da sua vida. O advogado que estava ajudando, ao que parecia, não era o que afirmava ser. Pensamentos confusos dançaram em sua mente. Desde o início havia algo de errado, alguma ligação obscura que ele nunca conseguira perceber. No meu carro! Gritou a mãe de Carlos, já em movimento. Jorge relutou, mas a urgência no olhar dela o fez seguir. Enquanto corriam, a explosão atrás deles fez a terra tremer. Retrospectivas de sua vida, de sua família, de seu filho inundaram sua mente. Cada passo parecia o mais pesado. O que mais estava escondido? Qual era o segredo mais profundo que conectava todos eles? A resposta estava lá, apenas aguardando ser desvendada. O carro os levou a um ponto seguro, longe da cena em chamas. Mas Jorge sentia que a tempestade dentro dele apenas começava. Ele sabia que Sílvia queria explicar. Você não entende, Jorge. Tudo está ligado a Léo. Você precisa saber. Que segredos? Que mentira você está escondendo? Ele estava furioso. O nó na garganta aumentava. A respiração falhava. Os homens estavam se aproximando e a situação estava fugindo do controle. Sílvia era um mistério e cada palavra que saía de sua boca parecia um quebra-cabeça sem solução. Então, a realidade desabou sobre ele com um peso ainda maior. Léo, ele
Ele não era só meu filho, disse Silvia. As palavras caíram como pedras no chão. Jorge congelou. O que você quer dizer com isso? Um frio percorreu sua espinha. Enquanto a noite se tornava dia, tudo o que ele acreditava saber estava prestes a ser destruído. O que isso significava para ele? Para Léo? Quais revelações estavam à frente? Nesse momento, o único pensamento que atravessou sua mente foi: ele precisava da verdade, não importando quão dolorosa fosse. Mas a verdade estava mais longe do que ele imaginava. Léo, ele não era só meu filho, disse Silvia. Suas palavras cortaram o ar e o tempo pareceu parar. Jorge ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta. O que ela queria dizer com aquilo? O que ele não sabia? O desespero começou a tomar conta dele, como uma onda avassaladora. Silvia, o que você está insinuando? A voz dele era baixa, quase um sussurro. O olhar dela transparecia um misto de medo e uma determinação obscurecida. Ela hesitou, como se quisesse revelar um segredo guardado por muito tempo, algo que poderia destruir tudo o que ele achava que sabia. Os homens do carro se aproximavam, sua presença negativa como sombras em uma noite nebulosa. Jorge olhou para o rosto de Silvia. Ele não poderia deixá-la fugir novamente. Diga a verdade. Você está me deixando louco. Você precisa entender, Jorge. Léo, ele não é só nosso. Ele é parte de algo maior. Algo que começou muito antes do acidente. Cada palavra dela parecia ser um peso que caía sobre seus ombros. Carlos, ele sabia. Ele não estava apenas brincando naquele dia. Ele viu algo que não devia. Algo que envolve mais pessoas do que pensamos. A pressão em seu peito aumentava. O que você quer dizer? Jorge estava perdendo a paciência. Ele só queria respostas, não mais perguntas. Mas Silvia parecia, nos poucos momentos que teve, ainda hesitava em se abrir completamente. E então, como se ativasse um botão, um estrondo no céu chamou a atenção de todos. A explosão atrás deles não era apenas barulho, era um sinal. Algo grande. Algo que estava prestes a estourar. Jorge sorriu um sorriso torto. O que mais você esconde de mim, Silvia? Não é só isso, Jorge! Ela gritava agora, um desespero quase palpável em sua voz. Aquela criança que você achou, o corpo no caixão, não era apenas uma confusão. Havia pessoas envolvidas, pessoas que queriam nos fazer calar. Ele não estava morto quando o enterramos. A revelação paralisou Jorge. Ele não sabia se acreditava ou não. O que está dizendo? Como isso é possível? Aparentemente Carlos, teve que mentir. Ele sabia que Léo estava em perigo. O acidente, a identidade trocada. Tudo isso faz parte de um plano maior. E nós dois estamos no meio disso. A voz de Silvia agora era um grito de angústia. Mas no meio daquela tempestade de emoções, um carro surgiu. Desta vez com uma sirene ensurdecedora. Jorge não tinha mais tempo para dúvidas. Precisamos ir, gritou a mãe de Carlos, puxando-o pela mão. No entanto, Jorge não conseguia mover-se. A adrenalina corria em suas veias, seu mundo desmoronando ao seu redor. Silvia, quem são essas pessoas? O que está acontecendo? O rosto dela agora estava pálido e o terror estampado nos olhos dele não passava despercebido. Antes que ela pudesse responder, uma figura emergiu do carro da polícia. E Jorge sentiu seu coração parar. O policial que se aproximava era alguém que ele conhecia. Um homem do passado. Alguém que havia sido seu amigo.
agora imerso em um universo que Jorge mal entendia. Jorge, você precisa vir comigo now! É um caso de vida ou morte. Ele olhou para Silvia, as palavras dela ecoando na sua mente. A verdade sobre Léo está mais perto do que você imagina. O que significava essa conexão? O que mais havia em jogo? Ele percebeu que não era apenas uma corrida contra o tempo. Era uma corrida contra tudo que ele sempre acreditou. Os olhos de Silvia buscaram os dele, e o ar ficou pesado com a tensão. Não, Jorge. Não vá com ele. Você não sabe o que está fazendo. Mas as mãos do policial agarraram-no com firmeza. E a multidão parecia se afastar, deixando-o cada vez mais isolado. E então, em um momento de pura adrenalina, Jorge decidiu. Ele puxou-se para longe do policial, voltando-se para Silvia. Eu confio em você. Eu preciso saber a verdade. O tempo parecia se arrastar, e os murmúrios da multidão, telhados de vontades individuais, passaram a fazer parte de um som inconfundível que distraiu Jorge. Enquanto os homens se preparavam para se aproximar, a vida de Jorge estava prestes a mudar para sempre. E a verdade que ele procurava parecia agora um mar de obscuridade a se desvendar. Ele não sabia que estava a poucos passos de descobrir um segredo devastador que transformaria não apenas sua vida. A revelação de Silvia ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Não é só isso, Jorge. Léo não é só nosso. Ele queria gritar, queria entender, mas o pânico ao seu redor crescia. O barulho dos homens se aproximando se misturava ao caos da noite. O policial estava agora a poucos passos deles, com uma expressão que misturava urgência e preocupação. Precisamos ir, agora! A multidão se aglomerava, olhos curiosos e inquietos voltados para eles, como se fossem protagonistas de um filme de terror. Silvia se virou para Jorge, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Você não entende. Léo, ele é mais importante do que você imagina. A confusão tomava conta dele. Mais importante do que eu imagino? O que isso significa? Ele é meu filho. Tudo está conectado. O acidente, o que Carlos viu. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. E há pessoas que querem que a verdade permaneça oculta. Nesse momento, um grito cortou o ar, ecoando pela rua. Parem! Não deixem eles irem! Jorge virou-se abruptamente. Uma mulher, desabando no meio da multidão, com uma expressão aterrorizada. Era a mãe de Carlos. Eles estão vindo! Eles sabem onde você está! O mundo ao redor parecia desmoronar. Jorge sentiu o coração disparar, enquanto olhava para os homens que avançavam, seus rostos conhecidos e ameaçadores. Silvia! Ele gritou. A urgência do momento, transformando o pânico em ação. Precisamos sair daqui! Jorge puxou Silvia, enquanto a mãe de Carlos se juntava a eles, o desespero esculpido em seu rosto. Eles correram em direção ao carro da polícia, mas a mulher parecia hesitar. O que você sabe, mãe do Carlos? O que está acontecendo? Carlos não apenas viu o que ocorreu. Ele sabia que tinha que proteger Léo. Ele estava envolvido em algo que você não imagina, Jorge. Algo muito maior do que uma simples tragédia. As palavras dela dispararam em sua mente como balas. Como você sabe disso? Ele me contou. Antes de desaparecer, ele disse que Léo, que poderia não ser quem pensávamos que era, que havia uma troca envolvida. A confusão agora era uma tempestade em seu coração. Troca? O que isso quer dizer? A ruela estava escura, mas as luzes do carro da polícia piscavam ao longe. De repente, um impacto ensurdecedor ressoou
próximo a eles. Era como se o chão tivesse sido arrancado e George sentiu sua visão embaçar. As pessoas em volta gritaram. A multidão se dispersando em pânico. Aqui! Gritou a mãe de Carlos, puxando-os para dentro de uma pequena entrada lateral. Precisamos nos esconder. No momento que entraram, Jorge virou-se, querendo ver Silvia, mas seu foco foi interrompido pelo barulho de passos firmes. Silhuetas se aproximando, as figuras dos homens tornando-se mais nítidas na escuridão. O policial que antes havia chamado sua atenção agora estava atrás deles, sem expressão, como uma marionete puxada por cordas invisíveis. Eles sabem de tudo. O que eles sabiam? Jorge estava confuso, o verdadeiro caos atingindo seu clímax. Ele olhou para Silvia. E antes que pudesse abrir a boca, um grito cortou a noite novamente. Jorge! Era um outro homem, daquele carro preto, um rosto que ele reconhecia do passado, um antigo amigo de família. O que você está fazendo aqui? Jorge sussurrou, receoso do que pudesse seguir. Você não devia estar aqui. Você não sabe o que está acontecendo. Oh! O homem se aproximou. A tensão entre eles quase palpável. Olha, Jorge. A razão pela qual eu vim aqui é porque eles também sabem que você está envolvido. E não é só isso. O que ficou enterrado está prestes a ser trazido à superfície. Nesse instante, a verdade finalmente deslizou por entre as sombras. O silêncio parecia ter vida própria, enquanto Jorge tentava decifrar as palavras pesadas penduradas no ar. O que ficou enterrado? O que você quer dizer? O que você sabe sobre Léo? E então ele viu. O olhar de Silvia não era de inocência. A expressão dela mudara, revelando uma calmaria que eles são nossa única salvação. A única chave para entender Léo. E o que houve realmente? No instante, tudo o que ele acreditava ser verdade sobre Silvia começou a desmoronar. Como assim salvação? Havia muito mais nesse jogo obscuro do que ele poderia imaginar. E o sentimento de traição começou a se solidificar. Silvia, o que você está escondendo? Ele desejava gritar, mas a murmuração dos homens crescia ao redor deles. E era tão profunda que fazia seu estômago revirar. O que mais estava prestes a surgir daquela noite fatídica? A revelação deixava o ar pesado, fazendo Jorge sentir que a verdade seria mais dolorosa do que qualquer coisa que já havia enfrentado. E com isso, a certeza de que nada, absolutamente nada, seria como antes. Jorge estava paralisado. A revelação de Silvia ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Não é só isso, Jorge. Léo não é só nosso. Ele queria gritar, queria entender, mas o pânico ao seu redor crescia. O barulho dos homens se aproximando se misturava ao caos da noite. Silvia! Ele exclamou, tentando afastar o terror que ameaçava tomar conta dele. O que você está escondendo? Os olhos dela estavam marejados, mas havia uma centelha de determinação em seu olhar. Não temos tempo. Eles estão vindo. Precisamos ir agora. Mas as palavras de Silvia pesavam mais que qualquer ameaça externa. Jorge sentia que o chão se abria sob seus pés e o ar parecia denso, carregado de uma verdade insuportável. O policial que estava atrás deles agora parecia uma sombra, uma figura de autoridade que não trazia segurança, mas desconfiança. Silvia, então você está dizendo que Léo não é quem pensamos que é? A ideia começava a se formar, descoordenada e confusa. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo abalou o ambiente. A entrada da ruela, coberta por sombras, foi iluminada por uma luz intensa. E então, uma explosão, não muito longe,
que fez a terra tremer e o ar ser consumido por uma nuvem de fumaça. "Agachem-se!" gritou a mãe de Carlos, puxando-os para um canto. Os três se agacharam, olhos arregalados, enquanto o som dos gritos e correria do lado de fora se intensificava. Jorge sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? A cena se desenrolava como um pesadelo. Foi então que a fumaça começou a entrar, toxicamente densa, preenchendo o espaço como uma onda negra. Jorge já estava ofegante, mas a pressão aumentava. Sentia que a verdade que ele tanto buscava estava se escorregando entre seus dedos. "Silvia, o que você sabe?" A irritação e o medo gritavam em sua voz. "Eu não consigo explicar tudo agora, mas a verdade é mais horrível do que você imagina." A voz dela tremia. E no meio daquela confusão, algo dentro de Jorge simplesmente quebrou. Ele virou-se para a entrada, determinado a enfrentar a verdade. "Se não contar agora, eu vou." Antes que pudesse terminar, uma figura familiar apareceu no meio da fumaça, emergindo com a determinação própria de um espírito em busca de redenção. Era Carlos, o amigo que havia desaparecido, agora bem à sua frente, sujo e cheio de marcas de quem havia lutado contra seus próprios demônios. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" Jorge mal podia acreditar. O amigo piscou, sua expressão uma mistura de alívio e preocupação. "Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre Léo. Ele não está a salvo." "Calma, Carlos!" Silvia gritou. "Você não entende a situação. Eles estão atrás de nós." O rosto do garoto se contorceu de dor, e no instante seguinte, suas palavras seguintes foram um sopro de gelo no coração de Jorge. "Eu não consegui salvar Léo, porque ele não era só seu, Jorge. Ele é parte de algo mais profundo. Algo que eu só descobri depois que fui forçado a ir embora." As revelações começaram a fluir, como um rio descontrolado. As pessoas que estão atrás de você não querem apenas o diário. Elas querem Léo. Jorge sentiu um desespero tomá-lo. "Que mentiras você está contando, Carlos? O que você sabe sobre Léo?" O olhar nos olhos dele falava de uma verdade que Jorge estava assustado para encarar. Carlos se aproximou. Seu olhar se fixou em Jorge. "Léo não é só seu filho. Ele é o chave para um segredo maior. Uma ligação com algo que vai muito além de nós. E quem está atrás dele sabe disso." Nesse instante, a realidade se desfez como uma sombra sob a luz do dia. Jorge não sabia como reagir. O que isso significava? Todas as peças do quebra-cabeça começaram a girar com força, e uma onda de não compreensão e fúria subiu pelo seu corpo. Desde o início, tudo era uma grande mentira. A confusão se instalava, e as palavras de Silvia, antes tão pesadas, se tornaram um eco distante, enquanto o mundo ao seu redor se tornava uma cacofonia de caos. A mãe de Carlos sussurrou atrás dele, sua voz carregada de medo. "Por favor, vocês não podem ficar aqui. Eles sabem que você está vivo, Carlos." Ouvindo isso, Jorge sentiu uma nova e profunda camada de desespero. "O que você quer dizer com isso?" "Antes de tudo, precisamos saber a total verdade." Nesse exato momento, um segundo carro apareceu na esquina, suas luzes piscando de forma ameaçadora. Furtivos homens surgiram lá de dentro, seus rostos frios e determinados. Jorge virou para Carlos e Silvia, o entendimento escorrendo como areia entre os dedos. "Agora não temos escolha. E, principalmente, quem era Léo realmente?" Jorge estava paralisado.
A revelação de Sylvia ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Não é só isso, Jorge. Léo não é só nosso. Ele queria gritar, queria entender, mas o pânico ao seu redor crescia. O barulho dos homens se aproximando se misturava ao caos da noite. Sylvia! Ele exclamou, tentando afastar o terror que ameaçava tomar conta dele. O que você está escondendo? Os olhos dela estavam marejados, mas havia uma centelha de determinação em seu olhar. Não temos tempo. Eles estão vindo. Precisamos ir agora. Mas as palavras de Sylvia pesavam mais que qualquer ameaça externa. Jorge sentia que o chão se abria sob seus pés e o ar parecia denso, carregado de uma verdade insuportável. O policial que estava atrás deles agora parecia uma sombra, uma figura de autoridade que não trazia segurança, mas desconfiança. Sylvia, então você está dizendo que Léo não é quem pensamos que é? A ideia começava a se formar, descoordenada e confusa. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo abalou o ambiente. A entrada da ruela, coberta por sombras, foi iluminada por uma luz intensa. E então, uma explosão não muito longe, que fez a terra tremer e o ar ser consumido por uma nuvem de fumaça. "Agachem-se!" gritou a mãe de Carlos, puxando-os para um canto. Os três se agacharam, olhos arregalados, enquanto o som dos gritos e correria do lado de fora se intensificava. Jorge sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Foi então que a fumaça começou a entrar, toxicamente densa, preenchendo o espaço como uma onda negra. Jorge já estava ofegante, mas a pressão aumentava. Sentia que a verdade que ele tanto buscava estava se escorregando entre seus dedos. "Sylvia, o que você sabe?" A irritação e o medo gritavam em sua voz. "Eu não consigo explicar tudo agora, mas a verdade é mais horrível do que você imagina." A voz dela tremia, e no meio daquela confusão, algo dentro de Jorge simplesmente quebrou. Ele virou-se para a entrada, determinado a enfrentar a verdade. "Se não contar agora, eu vou..." Antes que pudesse terminar, uma figura familiar apareceu no meio da fumaça, emergindo com a determinação própria de um espírito em busca de redenção. Era Carlos, o amigo que havia desaparecido, agora bem à sua frente, sujo e cheio de marcas de quem havia lutado contra seus próprios demônios. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" Jorge mal podia acreditar. O amigo piscou, sua expressão uma mistura de alívio e preocupação. "Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre Léo. Ele não está a salvo." "Calma, Carlos," Sylvia gritou. "Você não entende a situação. Eles estão atrás de nós." O rosto do garoto se contorceu de dor e no instante seguinte, suas palavras seguintes foram um sopro de gelo no coração de Jorge. "Eu não consegui salvar Léo, porque ele não era só seu, Jorge. Ele é parte de algo mais profundo, algo que eu só descobri depois que fui forçado a ir embora." As revelações começaram a fluir como um rio descontrolado. As pessoas que estão atrás de você não querem apenas o diário, elas querem Léo. Jorge sentiu um desespero tomá-lo. "Que mentiras você está contando, Carlos? O que você sabe sobre Léo?" O olhar nos olhos dele falava de uma verdade que Jorge estava assustado para encarar. Carlos se aproximou. Seu olhar se fixou em Jorge. "Léo não é só seu filho. Ele é o chave para um segredo maior.
Uma ligação com algo que vai muito além de nós. E quem está atrás dele sabe disso. Nesse instante, a realidade se desfez como uma sombra sob a luz do dia. Jorge não sabia como reagir. O que isso significava? Todas as peças do quebra-cabeça começaram a girar com força, e uma onda de não compreensão e fúria subiu pelo seu corpo. Desde o início, tudo era uma grande mentira. A confusão se instalava, e as palavras de Silvia, antes tão pesadas, se tornaram um eco distante, enquanto o mundo ao seu redor se tornava uma cacofonia de caos. A mãe de Carlos sussurrou atrás dele, sua voz carregada de medo. Por favor, vocês não podem ficar aqui. Eles sabem que você está vivo, Carlos. Ouvindo isso, furtivos homens surgiram lá de dentro, seus rostos frios e determinados. Jorge virou para Carlos e Silvia, o entendimento escorrendo como areia entre os dedos. Agora não temos escolha. Precisamos descobrir a verdade, ou nos perderemos para sempre. Enquanto o som de passos se aproximava, um pensamento gelado atingiu Jorge. A verdade que tanto buscava poderia não ser apenas dolorosa, mas devastadora. E antes que pudessem se mover, o futuro de todos eles parecia estar se desmoronando sob seus pés. Então, do nada, um estrondo se fez ouvir, e o chão sob eles estremeceu. Um pé de cabra atravessou a porta ao seu lado, a madeira se estilhaçando, enquanto outra figura entrava, uma sombra alta e musculosa. Procurando isso? A voz era familiar e cortante. Jorge congelou. Era Ricardo, seu melhor amigo de infância, aquele que pensava ter perdido há anos, numa briga de gangues. O que está acontecendo? Jorge começou, mas Ricardo interrompeu. Não há tempo. Léo pertence a mim. Ele é meu irmão. As palavras despencaram como uma bomba, explodindo em sua mente. Jorge olhou para Carlos, depois para Silvia, a realidade desmoronando diante de seus olhos. Léo não era apenas seu filho. Ele carregava um segredo muito maior, uma verdade que ligava seus destinos de uma maneira que Jorge nunca havia imaginado. A confusão tomou conta, e as luzes do carro na esquina piscavam mais rápido, como se pressionassem todos a agir. Vamos sair daqui! Gritou Ricardo, puxando Jorge pela mão. Silvia ficou paralisada, olhando em choque para Carlos, que por sua vez estava completamente aturdido. Irmão? Como assim, irmão? Havia um novo terror no ar, uma sensação de que todas as verdades que eles pensavam saber estavam prestes a ser reveladas de uma vez por todas. Jorge sentiu seu coração acelerar. O que mais estava escondido? O que a verdade de Léo poderia desencadear? Eles não sabiam, mas uma nova corrida pela vida estava apenas começando. Jorge estava paralisado. A revelação de Silvia explodia em sua mente como uma bomba. Léo não é só nosso. A urgência pulsava no ar, e o caos ao redor parecia distorcido. O rosto de Ricardo estava pálido, como se ele tivesse se deparado com um fantasma. Ele é meu irmão! As palavras flutuavam, cada sílaba batendo como um tambor na cabeça de Jorge. Ele piscou, tentando processar a situação. Mas como isso é possível? Léo é meu! Eu vi ele nascer! A confusão estava estampada em seu rosto. Os homens se aproximavam, suas sombras se projetando como presságios de algo terrível. Jorge, ouça! Antes de tudo acontecer, sua mãe eu não sabia. Ricardo começou. Pare! Não há tempo para isso! Silvia gritou, puxando Jorge pela mão, mas ninguém se movia.
As revelações estavam lançadas e a batida de seu coração era um sinal de que a verdade estava prestes a se desenrolar. Carlos, que até então tinha estado muda, se adiantou, o rosto sério. Ela está certa. A família não é só você e Silvia. O que descobrimos vai além do que sabemos. Ele olhou para seus amigos. Eu vi coisas, Jorge. Coisas que conectam nossas vidas. Você precisa saber. Antes que Jorge pudesse processar as palavras de Carlos, uma explosão repentina estourou atrás deles. A porta da entrada ruiu em pedaços, fazendo a fumaça entrar no pequeno espaço. Gritos e gritos ecoavam. Era um som aterrorizante. Jorge e os outros se abaixaram. A adrenalina correndo em suas veias. Um homem surgiu da poeira. Roupas escuras e um olhar cool, intimidador. Era um conhecido de longa data. Um tipo que lidava com o submundo. Cadê o diário? Ele gritou. Vocês sabem o que ele significa. Não temos nada, gritou Silvia, tentando se manter firme. Mas Jorge sentiu tremor em suas mãos. Precisamos fugir! Enquanto eles se moviam, uma sombra se projetou na saída. Parem! O grito cortou o ar e um dos homens surgiu, armados e prontos. Não! O que vocês querem? Jorge gritou, um vazio crescendo em seu estômago. O diário e a criança! Disparou um dos homens, cortando o ar com uma firmeza cruel. Jorge teve um fio na espinha. O que teria no diário? Calem a boca e venham comigo, agora! O homem que apareceu primeiro avançou. Ao se aproximar, um brilho metálico chamou a atenção de Jorge. Ele se virou e percebeu que Ricardo estava segurando algo na mão. Isso é o que eles querem, disse ele, instintivamente indo para trás. É tudo que eu tenho. Jorge olhou para Ricardo, seu amigo de infância, com os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? O que você tem? Ricardo hesitou. Era para eu esconder. Antes de tudo acontecer, a mãe do Léo, ela sabia. Ela fez isso por um motivo. Silvia, desesperada, puxou Jorge mais longe. Nós precisamos ir, agora. Mas Jorge não conseguia desviar o olhar do diário. A sensação de que tudo estava se abalando ao seu redor crescia. Todos estavam em movimento, mas o tempo parecia estagnar. Ricardo, o que você está escondendo? Subitamente, um grito cortou o ar. Mãe, mãe! Era um menino que corria pela rua, lágrimas em seu rosto. Jorge se virou, seus instintos gritando. O menino parecia perdido e naquele instante, Jorge sentiu uma conexão. Esse garoto, mas de onde ele vinha? Vamos, Jorge! Silvia puxou-o, mas ele ficou paralisado, lutando contra a ideia de que o menino poderia ter algo a ver com Léo. Mas então tudo desmoronou. A cena se desfez quando um terceiro homem entrou, mais forte que os outros, com um olhar penetrante e decidido. Ele gritou, levem o menino, é o namorado dele! A revelação caiu como um raio. O menino não era apenas uma vítima, era uma peça do quebra-cabeça. Jorge olhou para Silvia, então para Ricardo, agora ciente de que estavam todos enredados em algo muito maior do que podiam imaginar. Segredos profundos estavam começando a se revelar, e com eles, tudo o que sabiam era sobre mudar. O pânico tomou conta e antes que eles pudessem reagir, o menino foi puxado para longe, uma sombra do que poderia ser. A vida de Jorge estava prestes a tomar um rumo que ele nunca esperou. E o que parecia ser um punhado de verdades estava prestes a desmoronar à sua frente. O que mais poderiam estar escondendo? E a que custo? Jorge estava paralisado. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente como um eco insuportável.
Léo é meu irmão! Um frio atravessou seu corpo. A adrenalina pulsava, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio. Ele olhou ao redor, as sombras dançavam, e os homens que se aproximavam traziam uma aura ameaçadora. O menino que gritou, o diário, a verdade, tudo parecia estar se entrelaçando em algo muito maior do que ele jamais imaginou. "Você está mentindo!" Jorge exclamou, a raiva e o desespero se misturando. A sensação de traição o envolveu e ele sentiu um nó na garganta. Ricardo, seu amigo de infância, agora revelando um segredo que poderia mudar tudo. "Como você pode dizer isso? Léo é meu filho! Eu o enterrei!" As palavras saíram com dificuldade, como se um peso enorme pressionasse seu peito. Ricardo não hesitou. "Eu não sabia! A mãe de Léo! Ele não é só seu!" O que isso significava? A tensão era palpável. O desespero se agravava com cada segundo. "O que está acontecendo?" Jorge olhou de um para o outro, seus olhos se movendo entre Ricardo e Silvia, buscando respostas que pareciam escapar. O caos ao redor tornou-se um ruído distante. "Jorge, precisamos sair daqui!" Silvia implorou, puxando-o. O olhar dela estava entre o medo e a determinação. Mas Jorge não podia se mover. O peso da revelação o paralisava mais do que qualquer ameaçador que se aproximasse. Ele precisava de respostas. "Ricardo, o que você está dizendo? O que isso significa para Léo?" A expressão de Ricardo mudara, um misto de angústia e desespero. "Ele é parte de um legado, Jorge. E não é só isso. Há algo que você não sabe. A mãe de Léo, ela fez um pacto." Que ele estava dizendo? Jorge pensou em tudo o que tinha passado. O acidente, a dor, a perda. Como tudo poderia estar conectado assim? Um pacto? Como assim? As palavras quase saíram em um grito. Silêncio pairou por um breve instante. E então o som de passos pesados se aproximou novamente, como o trovão distante. Antes que Ricardo pudesse responder, o estrondo ao fundo paralisou tudo. Era um carro quebrando a porta de entrada, arremessado por uma força invisível. Sombras emergiram da fumaça. Homens com expressões determinadas. "Você não deveria estar aqui!" gritou um deles, apontando para Jorge e os outros. A tensão explodiu. "Vamos!" Ricardo puxou Jorge, mas Silvia hesitou. "Não, precisamos terminar essa conversa." O ar estava carregado de urgência. Jorge olhou para ela, os olhos suplicantes, esperando que o que ela ia dizer pudesse dar sentido a tudo. Mas então, antes que pudesse continuar, outra imagem pulou de trás das sombras. Era Léo. O menino estava ali, os olhos arregalados, como se tivesse aparecido de um sonho. Jorge ficou sem fala. "Léo!" Ele correu na direção do filho, mas novamente o pânico estava além do que eles pudessem ver. "Não se aproxime!" gritou Ricardo, quase implorando. "É uma armadilha!" Jorge parou no lugar, o estômago afundando. O que isso significava? Léo não podia ser uma armadilha. Algo não estava certo. Ele olhou para Léo, e por um segundo o tempo congelou. O menino parecia mais distante do que nunca. Então a realidade se rompeu. Um último homem, alto e corporativo, apareceu, um sorriso cruel dançando em seu rosto. "Eu já esperava por isso. É hora de revelações." Ele fez um gesto para o lado e o cenário mudou de repente. A verdade pulsou no ar. "Entreguem o diário e vocês poderão ir. Caso contrário, o menino não sairá de cena." O jogo havia mudado. A sala parecia girar em torno de Jorge.
o que estava realmente acontecendo? O choque o imobilizou. A conexão entre todos eles se tornara um labirinto. E a única coisa que ele sabia era que precisava proteger Léo. A cena se esticou por um segundo, mas parecia durar uma eternidade. As sombras olhavam, e um único pensamento ecoava: o que eles realmente sabiam sobre Léo? E o que mais estava escondido sob essa veloz superfície que todos estavam tentando descobrir? Jorge sabia que a luta estava apenas começando, e os perigos eram mais profundos do que ele jamais poderia imaginar. A tensão estava insuportável. Jorge olhou para Léo, o coração na boca. "Você não pode fazer isso!" gritou ele para o homem que parecia controlar tudo. O sorriso cruel se alargou e Jorge sentiu o mundo girar em torno dele. Ricardo estava perto, mas a verdade ofuscava tudo. "Por que você nunca me contou?" questionou, a raiva fervendo nas veias. "Não foi fácil", Ricardo respondeu, sua voz elevada acima do caos. "Eu também só descobri recentemente", Silvia puxou Jorge, os olhos arregalados de desespero. "Precisamos que todos colaborem, Jorge. Se não fizermos isso juntos, não vamos sair daqui." As sombras cresciam ao redor deles. Demônios do passado prontos para devorá-los. Então tudo desabou. Léo deu um passo à frente, sua pequena figura firme em meio ao caos. "Pai, você precisa confiar neles." Ele falou com uma voz que parecia mais madura do que a idade. Jorge parou. O choque o atingiu. O que estava acontecendo? O menino não era apenas seu filho, mas alguém mais, parte de algo muito maior. O homem se aproximou lentamente. "Você vai se submeter às minhas exigências? Ou eu não terei escolha a não ser levar o garoto?" O coração de Jorge afundou. Não, ele não deixaria isso acontecer. "Silvia, Ricardo, me ajudem! O que fazemos agora?" Jorge estava em pânico, as vozes ao seu redor parecendo ecoar em um túnel. Foi quando Carlos, ainda alerta, gritou: "Tem um jeito! A verdade deve ser revelada." Ricardo olhou para ele, compreensão cruzando seus rostos. "A verdade? O pacto? O que você sabe sobre isso?" Com um gesto decidido, Carlos puxou um pedaço de papel amassado do bolso. "O diário, ele contém tudo, mas se revelarmos agora, estaremos colocando todos em risco." As palavras flutuavam na atmosfera pesada, como um fantasma que não queria partir. Jorge olhou para Léo e respirou fundo. O garoto era tudo o que tinha, e ele prometeu não deixá-lo ir. "Está tudo conectado", murmúrio de Silvia. "A vida de Léo, a verdade que nos une. O que foi revelado precisa de luz. Precisamos desmantelar esta rede antes que seja tarde demais." O homem riu, um som baixo que ecoava como um trovão. "Vocês acreditam que podem escapar? Léo é só uma peça no jogo." "Mas a peça mais importante!" Jorge desafiou, coragem brotando em seu coração. Ele piscou para Léo, que parecia entender. "A única saída é enfrentar isso agora." Os ventos pareciam sussurrar, e a sala estava prestes a explodir em luz, vida se entrelaçando. O círculo estava se fechando e o tempo se desvanecia. Jorge percebeu que não eram apenas segredos que existiam. Era a união, a verdade, a esperança de um novo começo. E quando tudo parecia perdido, uma luz apareceu. Ricardo, com um lampejo de determinação, levantou o diário. "Agora, vamos gravar tudo isso. O passado só pode ser corrigido se tornar parte do presente." Os olhos de todos se voltaram para ele, apoio e força se espalhando pelo grupo.
Vamos, por Léo e por nós! Jorge gritou, um grito de batalha que ecoou por todo o espaço. E enquanto os homens se aproximavam, a união deles, reforçada pela verdade, pulsava como um farol inextinguível. E assim, o que parecia um fim, tornava-se um novo começo. As memórias estavam prestes a ser reescritas. O grito de Jorge reverberou, e ele soube que estavam prontos para a luta final. O que seria revelado a seguir? O tempo diria. Antes de encerrarmos essa emocionante jornada, preciso de um favor urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.